Boa noite a todos, irmãos. É uma satisfação poder estar aqui, poder estar sentado. Estar com cada irmão que aqui chegou, com cada amigo. Sejam bem-vindos aqui à casa de Deus, que possamos, através da palavra dele, aprendermos, possamos também, Senhor Deus, edificarmos como igreja e que, conforme eu orei, que haja salvação, se for da tua santa e bendita vontade. É interessante esse texto que o Jorge leu, em João capítulo 3, que fala exatamente de um homem que procurou Jesus. É interessante vermos que a Bíblia fala de vários homens que procuraram Jesus. Não foi só Zaqueus, não foi só enfim, vários homens que procuraram Jesus. Aqui, o nome desse homem não é Zaqueus, mas é Nicodemos. Eu, preparando assim esse trabalho, fiquei imaginando assim, quantos realmente, como eu falei, quantas pessoas que procuraram Jesus? Cada um tinha uma necessidade diferente, né? Alguns com problemas sérios de saúde, outros querendo também, além da cura, queriam algo que nós mesmos não entendemos, como era o caso daqui do Nicodemos. Quem era, afinal, esse homem? Ele era um fariseu. O fariseu e os saduceus eram, assim, grupos políticos judaicos que eram contra Jesus. A Bíblia fala, havia entre os fariseus, no versículo 1, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Algumas versões não dizem um dos principais, dizem um príncipe judeu. Algumas versões bíblicas falam como um príncipe judeu. Membro do Sinédrio ele era. O Sinédrio era o corpo governante de Israel naquela época. E é interessante que a Bíblia continua falando, este de noite foi ter com Jesus. Vejam bem, à noite. Foi ter com Jesus à noite. Eu escrevi aqui, deve estar procurando, ou preocupado com a sua alma, como ainda hoje tem pessoas assim, preocupadas, mas tinha medo de que as pessoas pudessem dizer ou fazer. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de mim mesmo. O medo que eu tinha de vir aqui nessa igreja. Moro aqui em frente. Às vezes, quantas pessoas estão precisando, estão amargurados, o pecado estão, assim, triturando a vida da pessoa. Mas ele não tem a coragem de procurar uma igreja. Eu tinha vergonha até de andar com a Bíblia na mão. Interessante. Esse é o caso aqui de Nicodemos, ele procurou à noite, porque era um príncipe judeu, era um homem respeitado, e ele tinha medo até de talvez perder o lugar dele ali na sinagoga ou em algum lugar como judeu. Mas continuando, ele chegou com Jesus e disse, Rabi, quer dizer mestre, sabemos, vejam bem, essa palavra aqui, sabemos, né, está no plural. Ele não estava falando só dele. É evidente que ele estava falando, talvez, por uma equipe de pessoas que ele comandava. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Essa afirmação dá esse entendimento. Dá esse entendimento. E desde longos anos que eu leio a Bíblia, desses anos que eu falo longo assim, mas não é tão longo não. É 18 anos. Direto, só. E algo me importunava a respeito dessa pergunta e da resposta que deu Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Veja o que ele perguntou. Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele.
A isto respondeu Jesus. Veja a resposta. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É uma resposta totalmente diferente daquilo que ele perguntou dele, né? Aliás, ele nem perguntou, ele fez uma afirmação, não é? Eu fiquei imaginando assim, a pessoa chegou com Jesus e ali querendo fazer algo diferente, engrandecer Jesus, né? Sabemos, chamando de mestre, foi logo chamando de mestre, Rabi, né? Aí Jesus já foi mesmo na necessidade dele. O que é interessante, depois se nós vermos vários textos nesse Evangelho de João, nós vamos ver lá na frente que várias outras pessoas também, do conhecimento dele, judeus e tudo, procuraram Jesus também e até creram em Jesus. Eles até criam em Jesus, mas não o aceitavam como Salvador das suas vidas. A resposta foi distinta do que ele esperava, porque Jesus conhece as necessidades, conhece o nosso coração. Os atributos, não só de Deus, mas da Trindade, é esse. Eu falei que a onisciência da Trindade, tanto quanto o Pai, o Espírito e o Filho, são oniscientes, e eles sabem a necessidade de cada um de nós. E ele sabia essa necessidade. Ele falou do novo nascimento. Vejam bem. O Ronaldo sempre tem falado, às vezes, quando vai pregar sobre o novo nascimento, ele conta a história. O pastor Fred contava a história de um homem, né? Toda vez ele ia pregar, ele pregava sobre o nascimento. E as pessoas perguntavam, né? Por que o senhor prega sobre o novo nascimento? Por quê? Diz, porque importa-vos nascer de novo. Essa é a resposta. E é exatamente o que importa aqui. Importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Interessante esse lado do novo nascimento. O pecado original e a depravação total privam as pessoas da capacidade moral e a vontade de exercer a fé salvadora. Romanos 5,12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós temos essa necessidade porque nascemos por natureza pecadores. E outro lado que a teologia chama de depravação total é o modo pelo qual homem nenhum, ser humano nenhum, tem a possibilidade de resolver esse problema por si só. Nós não temos essa possibilidade. A condição do homem, então esta é a condição do homem, pecador perdido por nascimento, natureza pecaminosa e nada poder fazer. Daí que Nicodemos poderia ser um homem, um príncipe dos judeus, poderia ter todas as condições, mas faltava algo muito importante da vida dele. Exatamente onde Jesus, falando com ele, o novo nascimento, e que muitos precisam. Irmãos, realmente, o apóstolo Paulo explica bem esta situação em Efésios 2:10. Por sinal, nós estamos estudando às terça-feiras aqui com o pastor Herbert. Vamos abrir as nossas Bíblias para a gente ter esse entendimento. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esse é o nascer de novo, porque nós estamos mortos espiritualmente.
O problema aqui não é outro, a não ser o espiritual. E exatamente Paulo corrobora aqui com essa ideia de que Jesus está passando a Nicodemos, das necessidades que ele tinha. Na última pregação que eu estive aqui, eu estava lembrando de quando Paulo falou aos judeus, no livro de Romanos, ele clamando a Deus pelo seu povo que não tinha o entendimento. Falavam de Deus, diziam que eram filhos de Abraão, mas não tinham entendimento da necessidade de conhecer Jesus para levá-los até Deus. E muitas pessoas ainda estão obscuros nessas ideias. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Era essa a nossa condição. E essa é a condição de todo pecador, de todo homem que nasce nesse mundo. De todo ser humano que nasce nesse mundo. Pecador por natureza. Precisa disso que Jesus falava a Nicodemos, nascer de novo. Eu falei que nas terças-feiras nós estamos estudando. Essa é a história da vida de cada um. O pecado. Voltamos para o texto. João 3, versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos, após a resposta, Nicodemos, aí sim ele fez a primeira pergunta para Jesus. A isto respondeu Nicodemos, perguntou-lhe, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Este líder espiritual, imagina, ele era um líder espiritual. Era neófito em assuntos espirituais. E assim, nós estamos cheios de pessoas assim, dentro da igreja, frequentando a igreja, mas são neófitos em assuntos espirituais. Não sabia a linguagem dos profetas a respeito da circuncisão do coração. A salvação é isso. Uma circuncisão no coração. Deuteronômio 36 fala disso. Ele diz assim, o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Circuncidará o teu coração. Os judeus eram circuncidados materialmente, não espiritualmente, não no coração. Jeremias 4,4 diz, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai-vos o vosso coração, ó homens de Judá, ó moradores de Jerusalém. Está se referindo a quem? Aos judeus. Mas quando ele fez essa pergunta, Jesus respondeu, versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento, irmãos, é espiritual. Precisamos da ação do Espírito Santo no homem interior. Nós sabemos que a água, ela lava exteriormente, mas no interior precisamos o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo. Por isso que Paulo falou ali que estávamos mortos em delitos e pecado, mortos espiritualmente. O morto não ouve.
É interessante esse texto que Paulo está conversando com, que Jesus aqui está conversando com Nicodemos, preparando o coração de Nicodemos para no final ele falar do versículo 16. Pode entender essas coisas, ele está preparando. Ele precisava entender esse lado do nascer de novo, do ser uma nova criatura, uma nova criação. Porque os judeus, eles se vangloriavam por serem filhos de Abraão. Para possuir os privilégios do judaísmo, era necessário apenas nascer de quê? Da semente de Abraão, ser judeu. A pessoa nascer judeu se achava o máximo, né? Judeu, sou filho de Abraão. Mas aí é segundo a carne. Mas para possuir os privilégios do reino de Cristo, o homem precisa o quê? Nascer de novo. Nascer de novo. Pelo Espírito Santo. Irmãos, com isso podemos afirmar que um crente verdadeiro, ele tem que ter 2 nascimentos. Eu nasci no dia 8 de março de 1950. Meu nascimento natural. 8 de março de 1950. Eu tenho outro nascimento, meu nascimento espiritual. 29 de 11 de 1998, aqui nessa igreja. Irmãos, quem de vocês já teve o segundo nascimento? O nascimento espiritual? O César fez assim ali, ó. Aleluia, César. Irmãos, com o novo nascimento, você se torna uma nova criatura. Ou seja, é uma nova criação. 2 Coríntios, Paulo falando aos Coríntios, ele explica isso. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Que bom, né, irmão? Eis que tudo se faz novo com Cristo. Nós somos uma nova criatura em Cristo. Irmão, não se trata de uma simples reforma. Melhoria ou transformação moral. Trata-se de uma profunda mudança de coração, como eu li ali em Deuteronômio. Uma mudança de coração, de vontade, de caráter. São mudanças no novo nascimento, na nova criatura, na nova criação, agora uma criação espiritual, nascido de Deus. Significa, enfim, passar da morte para a vida. Eu vou ler de novo. Efésios, que eu falei da morte, agora eu vou falar da vida. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Ele. Pela graça sois salvos. Ele nos deu vida, irmãos. Uma nova natureza que possui novos hábitos. Uma nova natureza que tem novos interesses. Uma nova natureza que tem novos desejos. Uma nova natureza que tem novos pensamentos, irmãos.
Não, mas aquele do mundano. Irmãos, isso é uma luta diária. É uma luta no dia a dia de cada crente. Interessante que Jesus começa ainda falando com ele, continua falando com ele. No versículo 6 ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Há uma diferença. Aí ele está explicando que o que é carne, nós sabemos os frutos da carne que Paulo fala em Gálatas. E fala dos frutos do Espírito. Nós precisamos diferenciar. Por isso Jesus disse: importa-vos nascer de novo. Também ele disse: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Eu vejo nesse texto a importância que temos até de falar, eu vou ler para vocês em Gálatas. Capítulo 5, versículo 19. Ora, capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. São o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O que é carne, é carne. Agora vamos ver as obras do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Irmãos, como eu falei, essa conversa de Jesus com Nicodemos, no versículo 8 ele fala: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Hoje de manhã, César, que tu falaste, César estava falando aqui de um empregado, um colega dele de trabalho, aliás, né? Ele saindo, e ele estava admirado com o vento, né? E o César aproveitou para falar exatamente isso para ele aqui, né? Falar de Deus, falar de Jesus para esse rapaz, em relação ao que ele escutou do vento. Ele estava se admirado: olha o vento, ninguém nem vê. Ele disse: assim como nós não vemos Deus. O vento sopra, ele continua. Versículo 9, então ele perguntou, Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Eu expliquei há pouco o que acontecia com ele, né? Ele, sendo mestre em Israel, era neófito nas coisas espirituais. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Meus irmãos, muita gente não aceita o nosso testemunho. Nós falamos. Tem uma pessoa aqui que sabe da minha preocupação com as almas perdidas, é a Arlete. Eu sempre falo para ela. Todo dia eu estou falando isso, preocupando com A, com B, com C, meu primo, todo mundo. Né? Mas a maioria não aceita o testemunho, não aceita. Eu estava lendo a Bíblia em João 12,
E hoje de manhã eu fiquei tão feliz que o pastor Nivan até citou esse texto aqui hoje de manhã. No capítulo 12 de João, versículo 42, vejo aqui esse texto falando dessas coisas que acontecem. João 12, 42. Aqui o contexto está falando da explicação da incredulidade dos judeus. O versículo 37 diz assim: embora tivessem feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Primeiro fala de que Deus fez tantos sinais, tantos milagres, mas nem todo mundo creu nele. Mas quando chega aqui no versículo 42, ele diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades, vejam bem, as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Por quê? Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E está cheio de gente assim, meu irmão, que amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus continua aqui no texto, em João 3, falando a Nicodemos sobre o novo nascimento, que ele é espiritual, que ele nos transforma em novas criaturas. E no verso 15, quando chega aqui no verso 15, ele encerra aqui para entrar mesmo na mensagem, no plano da salvação que ele queria passar para Nicodemos. No versículo 15 ele começa a dizer: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E aí, no versículo 16, é o ápice para mim desse texto. É quando Jesus está falando a Nicodemos o plano da salvação, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês imaginam que eu, no começo da minha vida espiritual, eu não tinha entendimento desse texto. Eu imaginava que esse versículo 16, Jesus não estava falando para Nicodemos, era outro texto. É o mesmo. Vejam bem, ele prepara Nicodemos para falar essa verdade para ele. Porque ele já está sabendo da necessidade do homem. O homem precisa nascer de novo. O homem precisa o nascimento espiritual. Aí ele fala do plano da salvação. Por que muitos não entendem? Porque estão mortos nos vossos delitos e pecados. Um morto não escuta. Eu estava no seminário, eu ficava querendo saber as verdades, o porquê disso, como é que ocorre. Né? É inexplicável, num piscar de olhos, né? Acontece algo na transformação do ser humano. Até hoje eu não sei explicar, mas sei que Deus atuou na minha transformação. Quando me ajoelhei e pedi dele que me desse a salvação, perdoasse os meus pecados. E ele abriu, levanta morto, me deu vida, e vida em abundância. Eu fico imaginando que depois desse acontecimento, eu vou ler para vocês 2 textos. Vejo a transformação de Nicodemos após ter essa conversa com Jesus. João 7,50. Ele não teve mais medo. Ele não teve mais medo, vejam bem, 7,50. Os guardas estavam ali discutindo, voltaram, versículo 48. Estão ali discutindo. Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Entre si.
Ali ele estava, os fariseus, discutindo. Quanto a esta plebe, nada se sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Primeira atitude de Nicodemos, já está defendendo Jesus perante os seus pares. Teve a coragem de defender Jesus. A Bíblia, eu ainda não encontrei na Bíblia que diz assim, Nicodemos foi salvo, mas só essas atitudes tomadas, ele é de algo assim que me diz que se transformou. Ele se transformou. Nós temos outro texto. João 19, 38, 40. Esse aqui, irmãos, João 19, 38, 40. De 38 a 40. João 19, 38. Sepultamento de Jesus. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos. Aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, e foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Temos mais alguma dúvida a respeito de Nicodemos? A transformação desse homem? Irmãos, a Bíblia fala, o mesmo autor do Evangelho, nas epístolas de João 1, ele fala em vários versículos o que acontece com uma pessoa que é nascida de novo. O que acontece com uma pessoa que é nascida de novo? 1 João 5,1, não precisa vocês abrirem, eu vou ler para vocês por causa do tempo. 1 João 5,1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Vejam bem, você é nascido de Deus, então você crê que Jesus Cristo é o Salvador. É através dele que vem a salvação. João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. 2,29. Todo aquele que é nascido dele pratica a justiça. João 5,4. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Imagina. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, irmãos. E por último, 5,18, 1 João. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Existe algo melhor para procurar nascer de novo? Quem aqui precisa nascer de novo? Há alguma dúvida em relação a melhorar a sua vida no aspecto espiritual? Há alguma dúvida a respeito dessas verdades que a Bíblia fala? Do nascer de novo, das coisas boas que vão te acontecer? Não é aquilo que estão pregando aí. Eu não falei aqui que quem nascer de novo vai ganhar um carro, vai ganhar uma casa nova, não sei aonde. Aí, não é isso. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, imagina. Deus o guarda, e o maligno não lhe toca.
Vamos baixar nossas cabeças e eu vou orar. Senhor nosso Deus, queremos agradecer pela Tua santa palavra, Senhor Deus. Sabemos que ela é viva, que ela é eficaz e que ela não volta vazia. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor Deus. Se há entre nós alguém que ainda precisa nascer de novo, precisa conhecer uma nova vida, que hoje seja o dia da salvação, Senhor. Pai amado, edifica a nossa igreja, Senhor Deus. Os nossos irmãos dessa querida igreja Hebron, Senhor Deus. Se há também entre nós alguém que ainda não tinha entendido sobre o novo nascimento, ser uma nova criatura, uma nova criação, o nascer do Santo Espírito, o nascer do Espírito Santo. Que haja esse entendimento das necessidades que temos espirituais, Pai. Que essa igreja continue sendo edificada pela Tua santa palavra. E que possamos cada dia mais crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em cujo nome te agradecemos por tudo que hoje aqui aconteceu. Em o nome dele que te oramos. Amém.